Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mistérios dos Bebês, e aqui eu falo tudo para puérperas e gestantes, tudo que você precisa saber para garantir uma amamentação descomplicada e sem dor. Eu sou a Marina Barradas, eu sou psicóloga, sou consultora em aleitamento materno e hoje a gente vai falar sobre orientações que às vezes você vai receber de profissionais que podem arruinar a sua amamentação. A primeira orientação que a gente costuma receber é a de preparar o mamilo na gravidez, ainda na gestação. Às vezes o obstetra orienta a fazer uma preparação com bucha ou passar algum tipo de pomada para preparar o mamilo para amamentar. Mas a gente sabe que nada disso é preciso, nada disso é indispensável. Na verdade, isso pode até atrapalhar a sua amamentação. Por quê? Porque as pomadas, elas vão dificultar a lubrificação natural que as glândulas de Montgomery que saem aí no seu mamilo. São bolinhas brancas que você vai notar o aparecimento deles ao longo da sua gestação. Elas estão trabalhando para preparar o seu mamilo, elas estão lubrificando os seus mamilos, elas têm um cheirinho que atrai o bebê depois do parto. Né? E quando a gente interfere, a gente esfola o mamilo com toalha, com bucha, passa cremes, passa pomadas, a gente pode entupir e ferir a mama, né? No caso de uso da bucha. E isso favorece a entrada de bactérias, de fungos, a gente pode contaminar, a gente pode vir a ter inclusive uma mastite ainda na gestação, fazendo esse tipo de procedimento. Então, nada disso é recomendado. Saiba que você não precisa fazer nada com a sua mama para preparar ela para amamentar. A segunda orientação que a gente costuma receber é relativamente ao formato do bico do mamilo, né? Muitas pessoas dizem, nossa, você tem mamilo invertido ou seu mamilo é plano, você não vai conseguir amamentar. E não é verdadeiro. Toda mama, todo peito foi feito para amamentar. E sim, quem tem um mamilo plano, quem tem um mamilo invertido, pode amamentar tranquilamente. O que a gente deve fazer é estudar muito sobre como fazer uma pega correta, muito sobre como posicionar um bebê corretamente para ele fazer uma boa pega. De repente a gente vai precisar sim ajudar o bebê. As mulheres costumam ter dificuldade na hora de amamentar e isso é normal porque a amamentação só é automática para o bebê, para a mãe não é. A gente tem que aprender para poder ajudar o bebê e ensinar o bebê. E à medida que a gente vai se familiarizando com isso, a gente vai conseguindo fazer uma amamentação plena. Depois da história do mamilo invertido, muito provavelmente vão te oferecer um bico de silicone para você amamentar o seu bebê. E sim, podem começar aí muitos problemas relativos à amamentação. O bico de silicone é uma borracha. Ela impede a extração adequada de leite, ele fere o mamilo, esse bico leva o bebê à confusão de bicos, tá? Depois que ele se acostuma com o bico, ele não quer mais mamar sem um bico de silicone, então o bebê vai ter uma baixa ingesta de leite, ele vai ter dificuldade de tirar o seu leite de dentro da mama, e isso pode sim ser um problemão depois que você fica refém desse bico. Então, se por alguma razão você começou a usar o bico, pense já na retirada dele, de maneira gradual, para que a gente consiga então reverter a situação e põe a amamentação dentro dos trilhos. Seu bebê nasceu e perdeu até 10% do peso de nascido, já vão dizer para você que o seu leite é fraco, que tem algum problema no seu leite, que você está muito fraca, que você não está conseguindo amamentar e vão mandar atacar a fórmula no seu bebê. Tá? Saiba que é normal que logo após o parto o bebê tenha uma perda de líquidos, né? Que o bebê nasce com muitos líquidos, ele vai perdendo esses líquidos, mais ou menos 10% é o que se espera nesses primeiros dias depois do parto, depois o bebê tem que começar a ganhar. Se o bebê não está ganhando peso, mesmo que você esteja aí fazendo a livre demanda, é preciso averiguar por que esse bebê não está ganhando peso. A fórmula nunca vai ser a solução para um bebê que não ganha peso. Ela é só uma maquiagem. Por quê? Porque por trás de um bebê que não ganha peso existe algum problema que está impedindo que esse bebê faça esse ganho de peso correto. Nós fomos feitas para amamentar e os bebês foram feitos para mamar. E se isso não está funcionando, tem algo atrapalhando. O problema é que nem todo profissional de saúde, nem todo pediatra, nem toda enfermeira que te atende estão aptos a fazer uma boa identificação, uma boa inspeção da cavidade oral do seu bebê, um bom manejo de amamentação, um bom ajuste de pega para que o seu bebê possa então ganhar peso. Então, o mais fácil para eles é indicar que você pegue uma mamadeira, pegue uma lata de fórmula e siga dando fórmula para o seu bebê, né, dizendo que o seu leite é fraco ou que tem ali qualquer problema. Quando a gente sabe que não existe leite fraco, todas nós somos capazes de alimentar os nossos bebês e isso é apenas uma desculpa de um profissional que não sabe trabalhar, que não sabe fazer manejo de amamentação para te dar uma resposta sobre algo que ele não sabe o que é.
Outra indicação que alguns profissionais fazem, inclusive odontopediatras, é relativa a chupetas ortodônticas, chupetas que não prejudicam o bebê, que não prejudicam o desenvolvimento orofacial do bebê e nem a amamentação. Quando isso é uma grande mentira, a gente sabe que os bebês que têm contato com bico artificial, seja chupeta, seja mamadeira, seja o mamilo intermediário de silicone, em algum momento vão abandonar precocemente o seio, né? A imensa maioria dos bebês que tem contato com o bico vai abandonar o seio, e isso é só o primeiro problema, porque depois vem os problemas relativamente à posição da posição da arcada dentária, a posição do desenvolvimento da mandíbula desse bebê, inclusive postura, causa também disfunções orais no bebê. Então existem outros problemas, né? Aumento de risco de infecções, aumento do número de otites de repetição nos bebês. Então tem uma série de problemas ligados ao uso da chupeta que não são só sobre a amamentação e nem só sobre dente torto, né? Se fosse só isso, estava bom, mas não é, né? Então não existe chupeta ortodôntica, isso inclusive é um termo que já se sugeriu que se eliminasse esse termo, né? Porque não existe nenhuma chupeta que não é capaz de prejudicar o bom desenvolvimento da criança. Todas elas vão atrapalhar, mesmo que você não esteja vendo, mesmo que você ache que os dentes estão perfeitos, mas quem estuda e quem entende de anatomia oral sabe que aquilo ali não fica bacana e que são muitos os prejuízos. Então, se o profissional de saúde com quem você está te indicou uma chupeta, dizendo que isso vai te acalmar, vai ajudar, vai acalmar o bebê, saiba que isso vai acalmar o bebê sim, mas isso tem um preço, tá? O bebê que chora, ele quer mãe, ele quer colo, ele quer peito, ele quer mamar, ele quer sugar, né? Ele não quer uma borracha. Então, quando a gente introduz esse objeto, a gente tem que entender que aquilo ali tem sim um preço a ser pago e quem vai pagar é a criança. Uma outra coisa muito comum é que o profissional de saúde banalize o uso da fórmula, né? E diga, olha, pode dar uma mamadeira à noite para o seu bebê dormir, né? Sem levar em conta que aquilo ali expõe o bebê ao risco de desenvolvimento de alergias, né? Expõe o bebê também ao desmame precoce, vai expor a mãe a uma redução drástica na sua produção de leite e vai levar um efeito bola de neve, que é a redução contínua dessa produção. É um bebê que daqui a pouco começa a rejeitar a mama porque não quer mais, né? Ele esquece como é que se faz a movimentação adequada no seio. Então, essa sugestão, ela precisa ser muito bem pensada, né? A fórmula, ela é como um remédio, ela deve ser usada sim, mas em casos muito específicos, em casos onde a gente realmente tem uma necessidade, né? E não porque sim, como uma opção, né, uma alternativa nesses casos. Outra questão que ainda se discute, que não deveríamos mais discutir, é a sugestão de dar papinha, de dar comida quando o bebê tem 4 meses de idade, né? É consenso há mais de 20 anos entre todos os órgãos de saúde que a alimentação sólida só deve acontecer após os 6 meses mais sinais de prontidão. E existe uma razão para isso, é que o bebê não está pronto, o organismo do bebê ainda não está pronto para receber alimentação sólida, existe um risco muito aumentado de engasgos, né? E o bebê só precisa receber leite materno ou fórmula, na sua ausência, até os 6 meses de idade. Não precisa de água, não precisa de absolutamente nada. Então isso é uma orientação equivocada, desnecessária, não traz nenhuma vantagem para o bebê começar a comer primeiro. Ele não vai se acostumar mais com a comida, ele não vai aprender primeiro, ele não é mais desenvolvido porque ele começou a comer com 4 meses, ele não é mais evoluído, ele só está sendo exposto prematuramente a um risco totalmente desnecessário. Então, já é consenso há muitos anos, né? Mas infelizmente muitos profissionais têm dificuldade de se atualizar, de estudar e compreender por que razão essa introdução só deve ser feita após os 6 meses. Então, se você recebeu alguma dessas orientações, saiba que elas estão, sim, equivocadas, né? Existem diversos estudos que vão ancorar, que vão apoiar, né, outras decisões, outras orientações muito mais assertivas e que vão, de fato, ajudar a mãe que quer amamentar, né, que quer uma amamentação tranquila, sossegada, e a informação é o que vai nos fazer libertar. Muitas vezes a gente não vai encontrar o profissional de saúde ideal, aquele profissional 100% atualizado que vai nos apoiar na decisão de amamentar, mas o filho é nosso e a responsabilidade sobre fazer ou não aquela orientação inadequada é totalmente nossa, né? Porque quem é a mãe somos nós. Então a gente precisa estudar muito e estar muito atualizada para
fazer com que as coisas andem da maneira como a gente quer, né? Porque a gente é mãe e a gente que tem que ser a protagonista da nossa maternidade, não um terceiro, né? E ainda mais com informações que não são as melhores. Se você gostou desse vídeo, encaminha para alguém que você gosta, para uma mãe que está precisando dessa informação. Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, comenta se você ficou com alguma dúvida, se você já recebeu alguma dessas orientações ou outras que são muito descabidas, e até a próxima.